Fala galera, tudo bom? Aqui é Diego Linux Bar e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre imagens Docker, tá? Ou Docker Images. A grosso modo, ele é um container parado. Como assim? Ela é a base que a gente vai utilizar para construir nossos containers, tá? Então, uma imagem vai ser vamos dizer assim, o sistema operacional que eu vou botar a rodar no meu container, tá? A grosso modo. Como é que as imagens são compostas, tá? As imagens são compostas por camadas, tá? Como assim camadas? Né? A gente tem a camada do file system, né? Lembra que a gente fala que o Docker é isolamento, né? Então a gente tem uma camada do file system. Essa camada file system, a gente não consegue manipular ela, tá? Porque ela usa a base do sistema operacional hospedeiro, certo? Para ser a base dos diretórios que a gente vai usar na nossa imagem. Mas ele é uma camada separada. Tanto é que quando a gente trabalha nesse sistema de arquivos, ele fica isolado, né? Lembrando, né, que Docker é isolamento. Uma outra camada que a gente manipula bastante é a camada a base image, né? É a imagem que eu vou utilizar como base para o meu container, tá? Resumindo, é o sistema operacional que eu vou utilizar, tá? A grosso modo. Depois a gente vai ter outras camadas, né? Que tem que olhar o exemplo aqui. A gente tem a camada, né, que está adicionando um pacote, né? Ali está simbolizado, né? DD Emacs. Depois tem uma outra camada que adiciona Apache. E sempre a última camada é a que vai ter escrita, certo? Vai ser a que o container vai escrever nela. Então, os logs vão estar sendo escritos naquela camada e as outras não vão sofrer interferência dela, né? Aqui mais um esboço, né? Aqui a gente está utilizando, se a gente for olhar aqui, ó, a camada, né, de read only, né? Aqui está utilizando um Ubuntu como base. Depois eu tenho a camada 1, depois a 2, a 3 e a 4, e depois a camada de escrita, né? Então essas camadas aqui os comandos que eu vou estar executando, tá? Dentro do nosso Dockerfile. Aqui eu tenho um exemplo do Dockerfile e aquela nossa imagem como referência, né? Se a gente for ver aqui, ó, o from Debian é a camada do base image, certo? E as camadas que são simbolizadas ali, o add Emacs e o add Apache, são as outras camadas onde eu tenho a execução. Por exemplo, a gente tem uma camada ali que eu faço a instalação, né? Eu atualizo o repositório e faço a instalação do pacote do Apache, certo? Depois eu defino algumas variáveis, né, que são necessárias para rodar o Apache em container. Eu defino uma label, né, de web server. Eu digo o diretório que eu vou utilizar, a porta que eu vou expor, né, a porta que vai rodar. Depois eu uso o entry point para definir qual vai ser o processo base, né. Esse processo base é como se fosse o init do Linux, que tem o sistema operacional. Quando a gente liga uma máquina virtual, uma máquina física, né, o primeiro processo que roda é o init, né. No container, quando eu estou trabalhando com a chamada de entry point, né, o meu processo base é o Apache. Nesse caso, né, a gente está instalando o Apache, então o processo base vai ser o SR, SBIN, Apache CTL. E depois eu tenho uma outra camada que é do CMD, que é esse CMD? É os parâmetros para execução do entry point. Esse aqui é um modelo recomendado, né, para te fazer execuções de processos dentro do container, né? É assim que a documentação recomenda a gente utilizar. E vamos meter a mão na massa, né, para a gente ver como é que a gente faz essa criação da nossa imagem, certo? Para fazer essa imagem, tá? Vamos utilizar aquele site que a gente usou da outra vez, o Play with Docker. Play with Docker, né? Como é que a gente acha ele? A gente vai no Google e bota Play with Docker, né? Muito bem sugestivo. Vai aparecer o primeiro link, a gente entra nele. Ele vai pedir para a gente fazer login. Para isso a gente tem que ter uma conta no nosso Docker Hub, tá? Quem não assistiu, tem um link, tem um site. Tem um vídeo, né, no canal aqui que explica como é que a gente trabalha com Play with Docker, tá? Quando a gente clica em login, ele já direciona para a gente utilizar a nossa conta do Docker Hub. A gente vai selecionar ela. Ele vai fazer o login, ele vai pedir o usuário e senha. Eu já tenho eles salvos aqui salvo na memória aqui, né, do computador, no histórico. Vou dar um start nele. Eu estou utilizando o Play with Docker para a gente sair daquela execução sempre na nossa máquina, né, para a gente ver outras maneiras de utilizar.
Então, vai logar no Play with Docker, a gente tem 4 horas para utilizar o processo, né? E ele pede, e quando ele sobe, né, eu cliquei antes, não expliquei, né, mas a gente botar aqui no add instance, ele sobe um node rodando o Docker para nós. Tá. O que a gente vai fazer agora, tá? Para a gente trabalhar com para a gente criar nossa imagem, vamos criar um diretório, tá? Vamos dar um mkdir barra image. Barra não, vamos botar image, tá? Aqui a gente não é root nessa máquina, então vamos dar só image. Beleza, eu criei, vamos entrar nesse diretório. Tá ali ele, ó, não tem nada dentro. Opa, não existe o LL, tá? Então não tem nada dentro, vamos criar um arquivo. Vamos dar um vim docker, opa, docker file, tá? Com letra maiúscula, tá? Respeitando essa orientação. Beleza, tá aqui e vamos criar o nosso arquivo, tá? Eu já deixei o arquivo digitado, tá? Pra gente facilitar, a gente só discute os pontos ali dentro dele, tá? Vocês podem copiar ele aí, ó. Tá? Então, primeiro ponto, né? From, eu tô dizendo qual é a imagem base que eu vou utilizar, vai ser um Debian. Depois, na terceira linha ali, eu tô dando um run, tá? Eu tô fazendo um apt-get update para ele atualizar os repositórios. Depois eu mando instalar o Apache. Esse apt-clean ele não é necessário mais, tá? Esse aqui é utilizado quando a gente está fazendo instalações em máquinas virtuais ou em servidores bare metal, porque daí ele faz a limpeza dos pacotes, né? Porque quando a gente faz a instalação ele baixa os pacotes .deb, instala e fica armazenado no cache, no diretório de cache. E a gente dando apt-clean ele libera esse espaço. Certo? Essas variáveis aqui são necessárias, né, para a execução da Apache, onde eu digo qual vai ser o diretório, né, que vai executar o processo, né, o PID dele, né, onde vai ter o arquivo de lockdir. Tá? Depois aqui onde eu tenho o PID de execução da Apache, qual vai ser o usuário que vai executar isso, né, www-data, né, o diretório que vai executar, rodar o Apache. Certo? O grupo do Apache, né, que vai executar o processo, né, o diretório de logs, uma descrição para o servidor, né, o volume, né, onde vai ficar armazenada as páginas, né, HTML ou PHP, o que for, a porta que ele vai executar, né, no caso porta 80, o entry point. O entry point é o que eu comentei, tá? É o processo base que vai executar vai ser o primeiro processo que vai executar no nosso container, tá? No nosso caso vai ser o SR, SBIN, Apache CTL. E o CMD é os parâmetros para a execução desse Apache CTL. Tá? Então é uma imagem bem simples, tá? Não é muito complexa, mas a gente consegue aplicar todos os princípios para a criação de uma imagem mais robusta. Tá? Vamos sair desse arquivo, sq2.x. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o build dessa imagem, né? Se a gente der aqui, ó, um docker image ls, não tem nenhuma imagem. Deixa eu limpar a tela aqui, ó, docker image ls, não tem nada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai buildar, a gente vai criar essa imagem. Como é que a gente faz esse build? A gente vai dar um docker image build, né? Aí -t de tag, qual vai ser o nome dessa imagem. Vou botar aqui de web server 2.1.0 e aqui ponto. O que é esse ponto? É onde eu estou dizendo onde está o meu arquivo do Docker, o meu Dockerfile. Tá. Então, se a gente trabalhando com esse cenário, a gente já começa a ouvir falar, a preparar o nosso método de trabalho para um conceito que está sendo bem utilizado agora, que é uma infraestrutura imutável, onde eu não fico fazendo alterações nas minhas imagens, no meu ambiente. Eu sempre crio uma imagem para ser realizado depois das minhas aplicações, já com a minha imagem empacotada com todos os componentes ali, com a minha aplicação lá dentro. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre infraestrutura imutável, mas
aqui a gente vai fazer o build da nossa imagem, tá? Então vamos dar um enter aqui. Se a gente for ver, ele vai executar todos os passos, ó. Se a gente for ver aqui, ó, ele já diz aqui que ele está executando 1 de 13. O que é isso aqui? São as camadas que a gente vai ter dentro, né? Então ele está executando todo o processo, ó. Tá baixando os pacotes, instalou a Apache, tá subindo os módulos, ó, tá executando, já executou, tá aqui, já tá tagueado o ID do build, né, esse aqui. Se a gente for ver, ó, ele executou 13 passos, né, 13 de 13. Então cada linha que a gente tinha dentro do nosso Dockerfile ali, ó, vamos voltar nele ali rapidinho. Cada linha dele representa uma camada. Se a gente voltar naquele desenho, vou pegar o desenho aqui, esse aqui, tá, nesse aqui, né? Cada linha dessa aqui é uma camada que estava sendo executada, certo? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos executar, né? A gente criou a imagem. Se a gente vir aqui, ó, deixa eu sair fora aqui do nosso arquivo, eu der Docker Image LS, ela já está aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Ó, a gente tem duas imagens, a Debian que ele fez o download para servir como base, e depois o nosso web server com a tag 1.0. Esse aqui é o ID dela, ela foi criada a 55 segundos e o tamanho dela está de 243 megabytes. Tá? Então ela é uma imagem relativamente pequena. Se a gente for fazer a comparação, né, que nem eu falo no vídeo 1 ali falando sobre Docker, né, olha o overhead que a gente economizou de recursos, né, a gente está rodando o servidor web com 243 MB, muito pouco espaço. Se a gente fosse trabalhar com uma máquina virtual, a gente já está utilizando, assim, sendo bem otimista, 8 GB de espaço em disco, né, então olha o ganho que a gente tem trabalhando com container. Lógico, nunca criticando a máquina virtual em si, cada um tem seu papel e seu local. Então vamos botar nosso container para rodar, tá? Com base na nossa imagem. Então vai ser, a gente vai dar um docker container run espaço "-d", espaço "-p", para a gente dizer a porta que a gente vai utilizar, no caso 80, 2.80, e a imagem que a gente vai utilizar. A imagem que a gente vai utilizar é o web server com a tag, né, 1.0. Não vou dar o nome para o container, tá? O que a gente está rodando, docker container run "-d" de Dimo, né, para ele rodar como Dimo, para ele não prender a nossa sessão, "-p", para eu dizer qual é a porta, né? Então eu vou usar a porta 80 do meu host local direcionando para a porta 80 do meu container. E aqui a imagem que eu estou utilizando. Esse vai rodar certinho, rodou, ele me deu o ID do container. E aqui, ó, a gente já pode ver que ele expôs a porta 80 para nós. Se a gente der um clique nela com o botão direito e abrir uma nova aba, está aqui executando o nosso container com nossa Apache. Vamos dar um stop aqui, ó. Docker container stop. Vamos pegar o nome do container. Ele está parando. Ainda não parou. Ó, nosso container já não está mais em execução. A porta pode ficar disponível se a gente der um docker container start. Ele subiu o container. A gente der F5. Tá rodando. Tá. Vou dar um docker exec -it interactive terminal, e eu quero usar o /bin /bash. Tô dentro do container, tá? O que eu fiz aqui? Docker container exec, eu mandei executar esse container, -it de interactive terminal, o nome do container e o shell que eu quero que ele abrisse. Então eu já caí dentro do container. Se a gente olhar, eu tô com o usuário root, né, com o ID do container, que é o mesmo ID dele lá. Então se eu entrar dentro dele agora e der um, deixa eu ver se tem PS aqui, tá, só tem, acho que dá um top aqui.
Se a gente olhar, ó a grande diferença do container para máquina virtual, né? Eu só tenho o processo do container em execução, né? Esses outros dois é o que eu estou utilizando, né? O bash e o top, que eu entrei para executar, mas ele só tem, olha qual é o PID número 1 dele, ó. Ele está aqui, ó, é o Apache CTL. Ó, esse é o primeiro PID, o que está em execução, o Apache CTL. E os outros é as execuções as instâncias do Apache. E esses dois últimos, né, são os meus que eu estou utilizando, certo? Mas pode ver como o container ele é enxuto na execução, ele fica muito clean, né? Por isso que ele tem um grande ganho, né, referente à máquina virtual na parte de utilização de recursos, né? Ele diminui muito o overhead. Tá, deixa eu sair fora aqui. Sair fora do container, deixa eu dar um Ctrl D para sair. Né, então, se a gente for ver nessa, deixa eu ver se eu consigo dar um toque nessa máquina virtual aqui. Ó, a diferença. Ah, tá. Esse aqui é um Linux customizado. Né, mas se a gente for comparar com a máquina virtual, deixa eu abrir aqui o meu terminal. Você pode ver até no seu terminal mesmo. Né, a gente voltar aqui, ó. Deixa eu entrar como root. Top. Olha a quantidade de PID que eu tenho, né? E aqui, ó, o PID número 1 que eu estou utilizando é o systemd, ó. Ele que começa a carregar tudo para o sistema operacional. Então a gente pode ver, ó, a diferença, né? Aqui no container é o processo, né, que eu mando rodar no meu entry point, e aqui no Linux padrão não, né? Na máquina virtual, no sistema operacional cru, né, ele carrega ou initd, systemd, aí depende muito da versão, mas olha a diferença. Então, pessoal, como é que a gente faz login no nosso Docker Hub para fazer o upload da imagem? A gente vai usar o Docker login. Ele vai pedir para editar o nosso username, tá? E ele vai pedir para editar a nossa senha. Beleza? Estou logado com sucesso no meu Docker Hub. Tá, pessoal, como é que a gente vai fazer para enviar nossa imagem lá para o repositório do nosso Docker Hub? A gente vamos taguear a nossa imagem que a gente criou nova, tá? Como é que a gente vamos pegar o ID dela primeiro? Como é que a gente pega esse ID? A gente vai dar um docker image ls. Ó, essa imagem aqui é o web server, esse ID aqui é o que a gente precisa. Vamos copiar ele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um docker tag, tá? O ID da imagem, né, esse ID que a gente copiou, e o nome do nosso repositório barra o nosso ID e o nome da imagem que a gente quer. Então, no meu caso, certo? Meu ID é este, barra web server 2.1.0. Beleza, ele tagueou, tá? Vamos dar um docker image ls. A gente pode ver aqui agora aquela imagem, aquele web server, né, ele fez uma cópia, vamos dizer assim, e tagueou ela. O que a gente vai fazer agora? Vamos enviar ela para o nosso repositório. Como é que a gente envia ela? A gente vai dar um docker push o nosso ID que a gente criou lá. Ele está enviando, né? Está fazendo o upload para lá. Tá ali criado bonitinho, tá terminando. Enviou. Quando ele voltar, a gente já enviou para lá. Esse é o hash que ele mandou. Se a gente acessar o nosso repositório,
entrar no nosso hub lá e autenticar com a nossa conta que a gente fez o upload. Tá ali, ó. A gente consegue ver o repositório, né? O web server ali, ele tá como público. Se a gente entrar dentro dele ali, tá ali a nossa tag 1.0, criada há poucos segundos. Então, pessoal, se a gente quiser depois fazer aqui ele mostra os comandos, né, para carregar ele para o nosso repositório. Vou voltar aqui, né? Então a gente pode ver aqui, ó, aqui a tag, se a gente ficar atualizando ele e mandando ele atualizando, melhorando ele e fazendo o upload, né, ele vai armazenar aqui todas as tags que a gente botar. Se a gente quiser fazer o download, né, dessa imagem num outro servidor que rode Docker para fazer o deploy, alguma coisa assim da nossa imagem, né, a gente vai usar o comando docker pull, que ele vai fazer o download, certo? E a gente já está apto a trabalhar com nossas imagens, certo? Então, pessoal, a gente viu aqui hoje como é que a gente cria imagem, como é que a gente faz o upload delas para o Docker Hub, como é que a gente tagueia ela, né, como é que a gente cria os nossos arquivos para criar nossas imagens. Então, espero que tenham gostado. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai dar mais uma olhada em referente aos componentes do Docker, né? Vamos criar um cluster com Swarm aí, para a gente ver como é que a gente cria isso, né? Como é que a gente manipula um cluster, garante a alta disponibilidade dos containers com um cluster de Swarm. Tá? Então, pessoal, obrigado. Tá? Compartilhem, divulguem aí, ponham críticas, sugiram tópicos, né, para os próximos vídeos, né? E vamos junto.